No vídeo de hoje, iremos falar sobre o planejamento previdenciário do servidor público. O servidor público é o trabalhador que se dedica ao serviço público e, por vezes, tem um trabalho exaustivo. Acontece que alguns só se preocupam com seus direitos previdenciários quando estão próximos de se aposentar, mas isso nem sempre é bom. Você vai entender o porquê. As regras das aposentadorias não são tão simples como muitos pensam, até porque muitas foram as alterações da Previdência ao longo dos anos, sendo mais recente a reforma da Previdência de 2019. As reformas da Previdência prejudicaram muito os servidores públicos, mas há regras que ainda podem ser aplicadas para alguns deles, por isso é importante entender e conhecer o seu direito. Assim, se você só deixar para ver a sua aposentadoria quando estiver próximo de se aposentar, você pode acabar escolhendo um benefício não tão vantajoso. Para evitar prejuízos e até mesmo se aposentar antecipadamente com segurança, é importante fazer um planejamento previdenciário. Antes de falarmos das vantagens e como planejar a sua aposentadoria, é importante você saber o que é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é um estudo feito pelo advogado previdenciarista. Esse profissional irá fazer uma análise cuidadosa do seu histórico laboral e previdenciário. Nesse estudo, será analisado todos os seus vínculos e contribuições, se as datas desses vínculos estão corretas e se há algum vínculo ou contribuição a ser reconhecida ou regularizada pelo ente. Também será analisado o valor das suas contribuições previdenciárias e se estão corretas, e assim simular o valor da sua futura aposentadoria. É possível também estudar estratégias para antecipar a sua aposentadoria, como, por exemplo, reconhecer atividade rural ou reconhecer atividade especial e, assim, aumentar o seu tempo de contribuição. Também é com o planejamento que você irá verificar se há algum erro nos seus vínculos ou contribuições e, assim, regularizar essas pendências. No planejamento previdenciário, será simulado todas as possibilidades e opções de aposentadoria e, assim, calcular aproximadamente o valor do melhor benefício que você teria direito. É possível, inclusive, o servidor público fazer um planejamento com simulações e projeções de médio a longo prazo, como, por exemplo, de 10 e 20 anos, e assim o servidor conseguirá visualizar como será o seu futuro. Por isso, o planejamento previdenciário é o melhor caminho. O planejamento previdenciário é o melhor caminho para quem está próximo de se aposentar, mas também para quem está longe de se aposentar e quer verificar a possibilidade de antecipar a sua aposentadoria ou simular como será a sua aposentadoria no futuro. Para que serve o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, resumidamente, serve para trazer segurança para o seu futuro, pois com ele você conseguirá saber quando e qual o valor aproximado da sua aposentadoria. Também serve para você conhecer os seus direitos previdenciários, até porque tivemos muitas reformas e alterações na Previdência. A legislação previdenciária é extensa e complexa. Com a reforma da Previdência, algumas regras de transição foram criadas. O planejamento previdenciário também serve para você reunir todos os documentos necessários para dar entrada e assim não atrasar a sua aposentadoria. Como, por exemplo, se você tem um período rural ou especial e quer contar esse período na sua aposentadoria, o primeiro passo é reconhecer a atividade, certo? Mas para isso você precisará ter documentos para comprovar e reconhecer essa atividade. Assim, é com o planejamento previdenciário que você vai saber quais medidas tomar para reconhecer a atividade rural ou especial, ou até mesmo as duas, e quais documentos você vai precisar utilizar para reconhecer essas atividades. Também, por exemplo, uma atividade que não precisa ser reconhecida, mas precisa ser averbada, como, por exemplo, uma contribuição vertida para o INSS ou para outro regime previdenciário. Para averbar períodos de outros regimes previdenciários, você vai precisar de uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Essa certidão não é emitida tão rapidamente. É preciso fazer um requerimento no órgão e aguardar a emissão do documento. E só após esses procedimentos você conseguirá averbar essas contribuições no seu regime. Se você deixar para requerer a certidão apenas no momento em que der entrada na sua aposentadoria, ela será concedida em atraso, já que a CTC é um documento essencial. Esses são alguns poucos exemplos, mas cada caso é único. Então, a documentação necessária para se aposentar vai depender do seu histórico. O que será estudado no planejamento previdenciário?
No planejamento previdenciário será analisado os seguintes pontos: as espécies de aposentadoria no seu ente público, o seu tempo de contribuição, o valor das suas contribuições previdenciárias, o seu histórico contributivo, o valor aproximado da sua aposentadoria, se você possui direito a alguma regra antiga de aposentadoria, se você não possui direito adquirido, qual regra de transição você se encaixa e qual é a melhor regra de transição para o seu caso. Será analisado também outras questões, tudo a depender do que você pretende. Alguns desses pontos comentados são mais importantes para os servidores, como o valor aproximado da aposentadoria, por exemplo. Com o cálculo do valor do benefício, o servidor público consegue visualizar qual será a sua renda futura, e nesse cálculo é incluído todos os seus salários de contribuição. A média do cálculo para o valor do benefício mudou com a reforma da Previdência de 2019 para os servidores públicos federais. Mas para os servidores públicos municipais e estaduais, o cálculo será de acordo com as regras do seu ente. Isso é um ponto muito importante a ser falado, porque cada ente tem a sua regra específica. Isso quer dizer que o servidor do município Y não vai se aposentar da mesma forma que o servidor do município X. Por isso, o planejamento previdenciário é tão importante para os servidores públicos, porque além das regras terem sido alteradas com o passar dos anos, ainda cada regime tem os seus requisitos previdenciários. Com todas essas explicações, deu para perceber quanto o planejamento previdenciário é importante, né? Então, se você tem interesse em fazer um planejamento da sua aposentadoria, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.